irmãos, bom dia a todos. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez e poder compartilhar algo da palavra do Senhor com os irmãos. E eu gostaria de recapitular um pouquinho do que a gente viu na aula passada. A gente deu início ao estudo do livro de Eclesiastes e na primeira aula a gente viu a origem desse nome Eclesiastes, né? Ele vem do hebraico Kohelet, que significa aquele que fala numa assembleia, aquele que reúne pessoas para falar. E aí no grego a gente tem a palavra eclésia, que tem essa mesma conotação de igreja, inclusive no Novo Testamento é usado como igreja em várias passagens. E aí Eclesiastes vem dessa palavra eclésia. E aqui nós temos alguém que se denomina pregador, Kohelet, que ele está fazendo uma busca a respeito do sentido da vida. A gente vê ao longo do livro, ele questionando várias coisas, observando várias coisas na natureza, na vida dele, no trabalho. Ele faz uma análise geral da vida, que ele diz aqui, vida debaixo do sol. O que seria a vida debaixo do sol? É uma vida nessa terra sem Deus. Essa vida comum, sem levar Deus em consideração. Então ele tem essa ideia de vida debaixo do sol. E na primeira aula a gente viu que ele começa de uma forma muito pessimista. A gente às vezes quando lê o livro de Eclesiastes, a gente tem uma visão pessimista das coisas. É como se ele estivesse reclamando de tudo, nada nunca está bom. E ele vai falar que teve muita riqueza, teve muitos prazeres, se dedicou a grandes obras, construiu muitas coisas, acumulou muitos bens. E no final de tudo ele chega à conclusão de que tudo é vaidade e correr atrás do vento. E essa palavra vaidade, nós comentamos que o significado dela ela tem uma ideia de um vapor, algo fluido, rápido. É como numa manhã fria ou numa noite fria que a gente sopra e sai aquela fumaça e logo ela já se dissipa. Ele compara a vida e os esforços dessa vida sem Deus a essa fumaça. Esse vapor, uma neblina. Nós vemos alguns textos, como o de Tiago, que ele diz assim: que é a vossa vida? Não passais de uma neblina que aparece e logo se dissipa. E muitas vezes a Bíblia vai comparar a nossa vida com um sopro, algo rápido, algo assim, aparece, você não sabe, você não percebe quando vem direito e não percebe direito quando vai, é tão rápido. E nós fizemos esse estudo e vimos que o autor do livro, muita gente acredita, e acreditou durante muito tempo, que seria Salomão, durante o período da sua velhice, mas no fim da sua vida. Mas alguns estudiosos acreditam que outro autor pode ter escrito o livro, alguém anônimo, um sábio anônimo, mas que usa a vida de Salomão claramente como um exemplo do que ele está dizendo. Então ele fala como se ele fosse o próprio Salomão. E esse é um entendimento que faz sentido, porque além do fato de Salomão não se apresentar como Salomão, como ele faz em Provérbios, por exemplo, a gente vê já no primeiro versículo, aqui ele fala que é rei de Israel, filho de Davi, mas o filho de Davi aqui pode ser um descendente de Davi, ou pode ser alguém que estava na corte real. Então é difícil a gente precisar quem é o autor de Eclesiastes. Mas o que nós sabemos existe um autor e existe também um ou dois editores. Quando nós lemos o início aqui do capítulo 1, a gente percebe uma linguagem diferente. A pessoa que ele está falando não é falando dele mesmo. E lá no final, no capítulo 12, da metade do capítulo 12 em diante, nós percebemos uma outra voz no livro, falando do pregador e não falando como pregador. Então o livro tem pelo menos um autor e pelo menos um ou dois editores que analisou o livro e na hora de, digamos assim, publicar ou divulgar o livro, fez alguns acréscimos aqui, fechando, arrematando a mensagem que foi
dita pelo pregador. E hoje eu gostaria de ver com os irmãos do versículo, estávamos vendo do capítulo 1 até o capítulo, do versículo 1 do 1 até o versículo 11, nós paramos aí. E hoje eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 12 do capítulo 1 de Eclesiastes. Capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Versículo 18: Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Até aqui. Aqui nós percebemos que o pregador ele começa a falar de uma forma autobiográfica. Aqui ele já está falando da experiência dele. Eu, o pregador. Esse tipo de declaração, de acordo com Philip Ryken, é comum na literatura do Antigo Oriente Próximo. Ou seja, um homem de idade avançada, às vezes um rei ou uma pessoa que por razões literárias alega ser um rei, que é o que a gente vê aqui, recorre a experiências da sua vida para dar conselhos ao seu filho ou ao seu sucessor. Então, na literatura daquela época, isso era muito comum. A pessoa usar o nome de alguém com muita autoridade, usar uma experiência de vida para poder ensinar algo a alguém. E lá no versículo, no capítulo 12, no final, como eu disse, que ali a gente vê a voz de um editor, provavelmente, alguém que fala além do pregador, nós vamos perceber que ele fala: olha, atenta, filho meu. No final de tudo, ele fecha como se ele tivesse instruindo o filho dele. Então a gente vê que aqui, esse ensino de Eclesiastes, o pregador ele quer instruir. Esse é o objetivo. Ele não quer simplesmente contar a experiência da vida dele, ou o que ele fez, ou quem ele era. O objetivo principal dele é instruir o povo a temer a Deus. Quando ele fala que todas essas coisas que a gente vê, que a gente vive, buscamos, conquistamos, quando ele fala que tudo isso sem Deus é nada, e que ele fala que o tempo é determinado por Deus para todas as coisas, isso nos leva a temer a Deus. Não é verdade? Quando eu entendo que existe um Deus que controla tudo, eu não controlo nada, mas esse Deus controla tudo, sabe de tudo, criou todas as coisas, é o dono de tudo, quando eu tenho esse entendimento, eu passo a temer a esse Deus. Eu olho para esse Senhor com respeito, com temor. Então esse é o objetivo. Na primeira aula nós vimos que, se a gente for resumir a mensagem de Eclesiastes, nós temos, primeiro, a vida sem Deus, ou a vida debaixo do sol, é inútil e vazia. E ao mesmo tempo, nós vemos que a vida com Deus, apesar de todas as dificuldades que nós passamos aqui, como o pastor falou agora há pouco, apesar de tudo isso, nós ainda temos como encontrar sentido em Deus, para tudo que nós passamos. E também que, se eu tenho em mente que Deus vai trazer juízo a todas as coisas, eu vivo uma vida sóbria diante de Deus, uma vida em temor, uma vida consciente do que eu estou fazendo, do que eu estou pensando. Então, esse é o resumo. O Kohelet, ele mostra a realidade da vida de alguém que desfrutou de tudo que a gente possa imaginar. Os nossos sonhos talvez são bem menores do que o que ele teve e o que ele conquistou.
e ainda assim ele não viu sentido em nada disso. E a princípio, como eu disse, parece que é algo pessimista. Ele olha para o trabalho como algo inútil e vazio. Ele fala: o que tem proveito do homem se afadigando no seu trabalho? Qual é o lucro? O que sobra para ele no fim? E ele olha: nada. É vazio, a pessoa passa, as coisas continuam como são, e aquela pessoa é esquecida. Ele fala isso repetidas vezes. A memória daquela pessoa não vai nem durar. Dura durante um tempo, mas em algum momento vai ser esquecido. Essa é a nossa vida aqui, debaixo do sol, sem levar o Senhor em consideração. Então, se eu vivo essa vida, eu vivo uma vida vazia de sentido e de significado. Seguindo aqui, quando ele diz assim, no versículo 13: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Aqui, ele nos mostra que ele começa uma busca minuciosa, detalhada, querendo entender as coisas. Ele dedicou a vida dele a isso. Essa busca foi intensa para descobrir o significado das coisas que são feitas, de como nós levamos a vida. Será que é só isso? Será que eu me esforço, faço, corro, abro mão e me canso e enfim, e no final eu ainda morro e acabou? E essa questão tem perturbado a mente de pessoas ao longo dos séculos. Pessoas que tentam descobrir o sentido da vida, pessoas extremamente inteligentes, extremamente instruídas, extremamente ricas, seja lá o que isso signifique, né? Mas pessoas que têm muita riqueza, muita fama e tudo mais, e que não conseguem achar sentido em nada. E o Kohelet nos traz aqui um modelo do que nós devemos aprender para a nossa vida. Por isso esse livro é tão precioso. E essa busca é uma busca válida, é uma busca que realmente, ele fala, tem um versículo que ele fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, nós sempre vamos viver com essa vontade de saber, de entender o que está além, o que está... A gente sempre, e aí eles usam a expressão de transcender, né? Nós queremos sempre transcender. O que há além disso aqui que eu estou vendo, disso aqui que eu vivo? E ele começa esse trabalho. E aí, ele diz que no final das contas, ele termina com as mãos vazias. Até essa busca dele, para ele, no final é vazia. Olha o que ele diz no versículo 13, na parte B, diz assim: este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. E aí, mais cedo ou mais tarde, irmãos, a maioria das pessoas acaba se sentindo dessa forma. Às vezes a pessoa quer encontrar o sentido da vida, não de uma forma até, às vezes não é consciente. Eu estou trabalhando porque eu quero entender. Não é isso. Mas a gente age, a gente coloca tanta expectativa, sabe? Tantos sonhos, tanta energia naquilo, e no final a gente vê que aquilo não supre, não satisfaz, não nos completa. E ele diz que esse trabalho é cansativo, é enfadonho, aflige. Então aqui é como se ele estivesse até chateado com Deus. Dá esse tom. É como se o pregador estivesse desanimado, decepcionado, inclusive com Deus. Esse trabalho que ele impôs aos filhos dos homens. Mas nós vamos ver ao longo do texto que não é isso. Ele está olhando somente nessa perspectiva aqui, irmãos. E ela é desanimadora. Quando a gente olha, ela é desanimadora. Pelo menos 2 significados para esse caráter enfadonho do trabalho aqui. Talvez ele queira dizer que esse trabalho seja de uma forma geral, o trabalho em si, porque desde a queda o trabalho foi amaldiçoado, e aí é cansativo, é no suor do rosto, é exaustivo. Até então Deus havia criado o trabalho, mas o trabalho era algo bom. Ele colocou o homem no jardim e colocou ele lá para cultivar o jardim, para guardar o jardim. Isso é um trabalho. Então o trabalho foi Deus que criou. Mas após a queda, nós vemos que Deus determina que o trabalho será cansativo, será exaustivo. A terra vai ter problemas, vai ser difícil cultivar, vai ser difícil tirar o sustento.
E nós vivemos isso até hoje, não é? E talvez ele queira dizer que o trabalho infeliz seja essa própria busca aqui, né, de compreender o sentido da vida. Por quê? Porque quanto mais as pessoas buscam, mais elas se frustram. É um trabalho vazio. E aí ele vai dizer que, ele usa agora uma nova expressão aqui, que é correr atrás do vento. Já imaginou isso? Correr atrás do vento. É um trabalho inútil. Então é uma ilustração muito boa. Você tenta, você vai, de repente você sente que a corrente do vento está vindo numa direção, quando você vê ele já mudou, e é um trabalho inútil. E ele diz que o nosso esforço nessa terra, sem levar Deus em consideração, só querendo acumular, só querendo ganhar, só querendo se realizar, ser feliz e etc., vai terminar em nada. Vai terminar com as mãos vazias. Então, sem o auxílio da revelação divina, ele continua a sua busca. Ele vai, com a sua própria sabedoria humana, tentar entender as coisas, explicar as coisas. E ele começa, na sua frustração, no versículo 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Olha só a primeira frustração aqui. Ele olha, tem coisas que não vão consertar nunca. Deus determinou que fosse assim. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente. E existem coisas que Deus não nos dará. E isso Ele sabe por quê. E não vamos mudar isso. Nós vamos ver que Ele está apontando aqui para a soberania de Deus. Não para que Deus é um Deus mau, não é isso. Ele está mostrando ao longo desses versículos que Deus é soberano, Ele faz todas as coisas, Ele não precisa não precisa pegar conselho com ninguém e não precisa dar satisfação para ninguém. Isso é soberania de Deus. Isso não quer dizer que Deus é um Deus arbitrário, um Deus mau, não é isso. Mas Ele sendo soberano, a partir do momento que nós entendemos que Deus é soberano, nós entendemos que Ele faz todas as coisas porque Ele sabe o que Ele está fazendo, e Ele sabe o que é o melhor. E aí ele chega à conclusão, e o que falta não se pode calcular. Se não tem coisas que realmente nós não podemos contar com elas. Não temos como contar com algo que não existe e nem vai existir. Tem muita coisa que a gente queria consertar, irmãos, na vida, nas pessoas, em nós. Em nós. Às vezes a gente luta anos e anos contra uma dificuldade nossa e aquilo não muda, e aquilo não muda. Mas eu sou crente, eu estou ali na igreja, eu estou orando, eu estou lendo a palavra e aquilo não muda. Irmãos, tem coisas que não vão mudar aqui. Mas quando Cristo vier e restaurar e nos fazer uma nova criatura, um corpo glorificado, e transformar todas as coisas, inclusive a natureza, porque Paulo vai dizer que a natureza está fadada à frustração, e aguarda tem uma expectativa de que Cristo volte e restaure todas as coisas, inclusive a natureza. A natureza está presa ao cativeiro do pecado. O pecado, irmãos, afetou tudo. Quando a gente pensa, há uma doutrina que é chamada de depravação total. Essa doutrina diz que o pecado destruiu tudo que nós temos e somos. O pecado não tem uma parte da nossa vida que o pecado não atingiu. E aí tem algumas teorias que dizem que o homem nasce bom e depois ele se corrompe, que o homem é uma folha em branco e depois vai sendo escrita, mas nós sabemos que na verdade nós nascemos em pecado. E aí Davi vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu já nasço nessa natureza, eu preciso de Cristo para realmente transformar a minha vida. E no versículo 7, Eclesiastes 7:13, ele vai dizer assim, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Olha, perceba as obras de Deus, preste atenção. O que está torto, tem alguém que pode mudar? Sendo que foi ele que entortou? Não. Isso nos faz temer diante de Deus. A experiência dele foi frustrante, porque ele estava baseado na sua sabedoria humana. E essa sabedoria não deu a ele a resposta relacionada ao sentido da vida. E no versículo 16 ele continua.
Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Nós vemos, irmãos, que Salomão foi realmente o homem mais sábio que já existiu. E ele levou essa busca às últimas consequências. Ele viu o máximo do que alguém poderia ver de análise, de experiência própria. Então ele foi, como nós vimos, ele trabalhou, ele construiu muitas coisas, construiu jardins maravilhosos, casas maravilhosas, palácio, ganhou muitas riquezas, teve muitas mulheres, e ele vê que nada disso o supriu em relação ao sentido da vida. O pregador considera agora questões de moralidade. Ele vai agora tentar achar o sentido da vida no certo e no errado. Eu vou começar a entender agora. Se eu conseguir discernir o que é certo do que é errado, talvez eu consiga entender o sentido da vida. Então ele parte para essa busca. Olha o que ele diz no versículo 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Ou seja, aqui ele não está dizendo loucura aqui como algo relacionado à insanidade mental. O que ele está dizendo aqui tem um sentido de imoralidade. E ele vai agora tentar entender o sentido da vida, discernindo o que é moral, do que é imoral, o que é certo e o que é errado. Ele estava usando essas palavras no sentido da loucura de viver em desobediência a Deus. Então loucura aqui é isso. A pessoa que vive totalmente fora do que Deus diz, vive a vida dela, do jeito dela, com as regras dela, sem levar em consideração o que a palavra diz. O pregador aqui, então, ele quer ser uma boa pessoa. Ele quer levar uma vida moralmente correta. E aí ele tenta discernir a sabedoria da loucura nesses termos. Então ele vai tentar viver uma vida ali padrão, de acordo com a sabedoria dele. Quando nós vemos a vida de Salomão, nós vemos que ele estudou a loucura muito a fundo. E talvez isso o levou a cair onde ele caiu, né? Porque ele casou com muitas mulheres, adorou muitos ídolos. O Senhor havia falado para o povo claramente desde o início: olha, não se envolvam com mulheres, não casem seus filhos com mulheres que são de outros povos. Por quê? Porque elas vão contaminar vocês com deuses delas. Ou seja, isso aqui era um zelo que o Senhor tinha muito grande, e Salomão simplesmente desconsiderou. Então, irmãos, isso para nós é um alerta muito grande. O homem que escreveu Provérbios, o homem que foi rei, o homem mais sábio que já existiu, caiu nisso. Isso é básico para Deus. É o mínimo. É você honrar a Ele acima de todos. Adorar somente a Ele como Deus. E Salomão caiu nisso. Interessante é que a sabedoria não é algo que nós conquistamos e que nós temos aquilo permanente conosco. Nós podemos ser sábios durante muito tempo e de repente perder tudo aquilo e passar a agir como uma pessoa que não tem um mínimo de sabedoria. Então para nós isso é um alerta muito grande, um aprendizado muito grande. E ele fala que no final isso é correr atrás do vento. Essa busca, eu vou tentar ser uma pessoa boa, o que é moral, o que é certo, eu vou fazer isso e no fim das contas eu vou ter paz de espírito, eu vou ser completo, eu vou ser tranquilo. E Salomão vai dizer: olha, não vai. Isso é vazio. É correr atrás do vento. E nós sabemos que isso é assim por quê? Porque a nossa natureza é caída. Então como que eu vou, a partir da minha natureza, tentar determinar o que é correto e viver de acordo com aquilo? Eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho a mínima condição. E aí no versículo 18 ele continua: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. A palavra aqui, enfado, ela vai significar fadiga, irritação, mal-estar. Ele está dizendo que, ao invés de te ajudar a entender a vida, mais conhecimento só vai te deixar mais cansado, frustrado, irritado. Por quê? Porque é um trabalho cansativo e que não leva a lugar nenhum.
é correr atrás do vento. Então tem gente que diz até assim, a ignorância é felicidade. Já ouviu essa expressão? Por quê? Eu não estou sabendo, eu estou tranquilo. Depois que eu sei, aí minha cabeça já está cheia. Eu já estou preocupado, eu já estou... E tem pessoas que às vezes têm conhecimento de certas coisas que perturbam elas a ponto de perderem a sua sanidade. E o pregador traz essa ideia aqui. No muito conhecimento, ele não está dizendo que você não deva buscar o conhecimento, mas se esse é um caminho que eu considere possível para achar o sentido da vida, ele já está me dizendo, olha, não vai dar, desista. Eu tentei e eu me frustrei e eu acabei com as minhas mãos vazias. Então aqui ele nos faz sentir ainda piores, irmãos. Percebe? É muito pessimismo, é muita tristeza, é muita frustração. Você vai lendo o livro e vai até desanimando. Mas aí nós precisamos continuar. A gente vai entender qual é a mensagem dele, o que ele realmente quer dizer. O pregador tenta compreender o mundo baseado na sua sabedoria. E apesar dele crer em Deus, porque nós vemos no versículo 13, ele menciona Deus, ele faz essa busca aqui, irmão, sem o auxílio de Deus. Então às vezes tem pessoas que conhecem a Deus, que falam que creem em Deus, mas elas vivem a sua vida totalmente à parte. Ela toma a sua decisão, não interessa, ela faz o que ela quer e etc. Não aceita ninguém, um irmão, às vezes o pastor não aconselha alguém ou a palavra, nada, ele vive a vida dele, mas ele, se você perguntar, ele diz, não, eu sei, Deus existe, Deus é bom, mas ele não tem esse relacionamento. E o pregador aqui, ele crê em Deus, mas essa busca dele está sendo feita sem o auxílio de Deus, e ele está se frustrando toda hora. Então nós não devemos nos gloriar na nossa sabedoria, mas somente no conhecimento que nós temos de Deus. Lá em Jeremias 9, 23, 24 diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Percebe? Deus não quer que nos gloriamos no conhecimento humano. Nós não vamos compreender Deus com o conhecimento ou a sabedoria humana. E nós vemos hoje uma sociedade que busca essa transcendência em tantas coisas. Em todo lugar que a gente for, vai ter alguém falando, olha, eu sei a resposta, eu sei o caminho, eu sei como fazer, eu sei. Em vários lugares, em várias portas. Mas nós entendemos que toda essa sabedoria é mundana, e é limitada, é pecaminosa, não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Pode dar ali um efeito relaxante de curto prazo, ou até de médio prazo, mas em algum momento aquilo vai se desfazer como fumaça. Vamos continuar a leitura no versículo 18? Perdão. Eu quero ler um texto. Não vou ler ele todo não, porque é grande. Vou ler um texto aqui em Coríntios. Coríntios capítulo 1, versículo 19. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Deus dizendo, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E aí Paulo continua aqui. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então nós temos o entendimento que Cristo é a sabedoria de Deus. Quando nós recebemos a Cristo, quando Ele nos recebe, né? Quando nós somos salvos, a partir daquele momento, irmãos, nós temos em Cristo a fonte de toda sabedoria, muito maior do que toda a sabedoria que está aí fora. Em Cristo estão escondidos os tesouros do conhecimento, da sabedoria. Então nele nós conseguimos compreender as coisas, e até aquelas que não conseguimos compreender, Ele nos dá paz e nos dá sabedoria para superar e para caminhar a nossa caminhada. Nesse texto de Coríntios ele termina dizendo assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Um texto maravilhoso esse aqui.
entrega, irmãos, ao desespero. Ele mesmo vem até nós na pessoa de Cristo. Cristo entrou nesse mundo caído debaixo do sol. Ele encarnou, Ele tomou essa forma nossa, com o intuito de nos mostrar qual é a vida que Deus se agrada. De que forma? De que maneira? Como viver? E esse talvez seja um dos maiores dilemas, como viver a nossa vida. De que forma? Com que sentido? Com que propósito? E aí nós vemos em Cristo esse modelo para nós. Se nós seguirmos a Cristo, encontraremos sabedoria para viver a nossa vida. E deixaremos de querer endireitar aquilo que é torto, para que se adapte aos nossos próprios propósitos, Mas nós passaremos a nos submeter humildemente a como Deus deseja que as coisas sejam. É aquilo que o pregador falou: o que é torto, esqueça, não vai se endireitar. Mas quando eu tenho Deus, quando eu tenho Cristo, eu compreendo, se está torto, se não muda, e já fez de tudo, então Deus sabe. O meu Deus é soberano, é sábio, Ele sabe de todas as coisas. Eu passo a me submeter a Ele. Em Cristo nós vamos encontrar, irmãos, descanso para a nossa alma, descanso para a nossa vida. Deus, Ele não nos deixa entrar em desespero, irmãos. E se nós estamos, é porque talvez não estamos indo até Ele. Porque quando a gente olha para o mundo, a gente entra em desespero. Quando a gente olha para a vida, você liga a televisão, você entra na internet, você pode entrar em desespero, irmãos. Ansiedade, síndrome do pânico. Sabia que a síndrome do pânico é o medo de morrer? É um medo profundo de morrer. Nós tivemos a conferência com o Daniel Berger e teve vários workshops, e um deles era um médico cardiologista, eu não me lembro o nome dele agora, falou sobre a síndrome do pânico como médico, como conselheiro bíblico já de muitos anos e com vasta experiência. Ele disse: a síndrome do pânico é um medo de morrer profundo, e a pessoa de repente ela entra em desespero, tem aquele surto, como dizem, Por que o medo de morrer? O que tem lá do outro lado? O que tem? O que me aguarda? Será que é só isso? O que vem depois? Porque ao mesmo tempo que os ateus questionam a existência de Deus, eles não conseguem provar a inexistência dele. Então é um problema, não tem solução. Se a pessoa não crê no Senhor, ela está correndo um grande risco de tudo isso aqui ser verdade, porque ele não tem uma prova de que não é. Percebe? E de repente a pessoa pode entrar nesse desespero e ela pode perder a sua sanidade, pelo menos durante alguns momentos. E em Deus nós encontramos descanso, tranquilidade. Mesmo aquilo que é torto, mesmo aquilo que é complicado, ou pessoas que são complicadas, nós temos essa paz que o Senhor está no controle e que Ele sabe. Ele sabe. Ele está... Nada surpreende o Senhor. Pode falar só. Não. Qualquer pessoa. A pessoa que... A síndrome do pânico, ela é um medo. É como se a pessoa caísse uma ficha assim naquele momento ali que ela pode morrer. Ou que ela vai morrer. E ela entra em desespero profundo. Pode ser uma pessoa que conhece a Deus, mas talvez naquele momento ela não tem o discernimento das coisas. Ou não o suficiente. Ela tem uma parte. Por isso que nós precisamos buscar em Deus essas respostas que são muito grandes aí. Então pode acontecer. Aliás, tem acontecido. Infelizmente. E não é pouco. Depressão, por exemplo, é uma... Mas pode falar. Sim. Mexe com a cabeça de qualquer um.
Mas nesse caso da síndrome, é algo além do normal. O que é normal sentir medo? É igual a questão da ansiedade. Você sentir ansiedade, em princípio, não é errado. Você pode estar esperando uma coisa, você pode estar preocupado, enfim. Agora o problema é você viver ansioso, é você, aquilo ali, mudar a sua vida, te transtornar. Aí é um problema. Então, tem vários problemas que as pessoas estão enfrentando hoje, que são diagnosticados como doença mental, que na verdade são problemas da alma, são problemas do coração pecaminoso que não estão resolvidos, e aquilo ali chega num ponto que transborda, e aí a pessoa às vezes entra num surto, tem que ser internada, enfim, medicada, etc. Mas é um assunto interessante que nós podemos pensar depois em estudar juntos. Olha o que diz aí no versículo, agora o capítulo 2, no versículo 1, eu gostaria de ler com os irmãos do 1 até o 11. Capítulo 2, do 1 até o 11. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, muito mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e corria atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele continua, tentando achar essa resposta, tentando encontrar o sentido da vida, tentando achar essa completude, mas a sua busca terminou em sofrimento e tristeza. Ele começa aqui agora a se entregar aos prazeres. Eu vou, talvez o que se a gente fosse contextualizar, ser feliz, talvez seria uma expressão mais fácil para a gente visualizar isso aqui. Hoje, se você falar para uma pessoa assim, o importante é você ser feliz, por trás disso, o que significa? Faça tudo o que você achar que seja necessário para você se sentir bem. Mais ou menos isso. Então, a pessoa fala, olha, eu larguei meu cônjuge, agora conheci outra pessoa e tal, a pessoa fala, não, o importante é você ser feliz, cara. Assim, você está bem agora? Você está tranquilo? Então seja feliz. Eu recebi um dinheiro a mais lá, não devolvi, assim, mas eu estava realmente precisando e tal. Meu irmão, seja feliz. Você está feliz? Então, aqui ele vai falar, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, aproveite. Aqui a gente vê que é uma experiência pessoal dele. Ele resolve experimentar, de algum modo, qualquer coisa que possa trazer felicidade para ele. Ele vai falar de várias coisas aqui. Mas no final ele vai dizer, isso também é vaidade. Ou seja, aparece, é fumaça, de repente some, e você já precisa de outra coisa. As drogas, elas fazem esse efeito, né? Ela dá um prazer muito grande, muito forte, muito intenso, mas também muito rapidamente cai. E a pessoa já vai para um estado assim de quase uma depressão, assim, quase instantânea. Drogas mais pesadas,
Isso acontece com frequência. Então, é mais ou menos isso. Ele vai buscar o prazer, ele vai buscar o que ele acha que pode fazer ele feliz, de acordo com a sabedoria dele, né? E aí ele vai listar aqui todos os prazeres que ele experimentou. O primeiro deles foi a comédia, o riso. Eu vou sorrir, eu quero me alegrar, eu quero sorrir. E aí no final, ele vê que é vaidade. E interessante essa questão do riso, a gente vê muito isso no Brasil. O nosso país é um país alegre, né? O pessoal gosta de rir, tudo é uma piada, pode ser a coisa mais trágica que aconteceu, vai virar uma piada. Pode esperar. Talvez no mesmo dia já tem lá uma piada, alguém fazendo um vídeo, pode ser o que for. Incrível isso. Então eu vejo que o riso aqui para nós é fácil de ver. As pessoas estão ali às vezes chateadas ou com raiva de alguma coisa, quer contar uma piada para dar uma relaxada, ou quer falar de outra coisa engraçada. E ele fez isso, mas no final ele viu que não era nada. Ele diz: do riso disse, é loucura, no versículo 2. E da alegria, de que serve? Eu me alegrei, sorri, e no final, me serviu de quê? Eu continuo vazio do mesmo jeito. E aí depois disso, ele vai para o álcool, que também até hoje é muito utilizado pelas pessoas como um meio de se alegrar. Tem pessoas, irmãos, que só se alegram quando bebe. Já conheceu alguém assim? Se não tiver bebida, não tem alegria, não tem sorriso, não tem graça, a pessoa é outra pessoa. Eu já conheci pessoas assim. O álcool faz isso. Ele dá-lhe uma sensação de relaxamento, de euforia, mas no final ele deixa a pessoa vazia e muitas vezes envergonhada. E aí ele vai: resolvi no meu coração, versículo 3, dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. A vida é curta, vamos beber, vamos nos alegrar, e vida que segue. É um pensamento muito contemporâneo. E ele chega no final, e isso é vazio. Depois do riso, do álcool, ele, por ser muito rico, teve acesso a outros prazeres aqui. Construir casas maravilhosas, plantar jardins magníficos, obras maravilhosas, grandiosas. Olha o que foi o versículo 4 e 5. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. O 5. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas. No 6 ele diz: fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Irmãos, tenta imaginar um cenário desse aí. Que coisa maravilhosa, né? Um jardim incrível, um açude que rega todo aquele jardim, então ele está sempre bonito, as folhas sempre verdinhas, está tudo bonito. E ele é como se ele tivesse ali criado o mundo dele. Sabe o jardim do Éden que ficou para trás? O paraíso perdido? É como se ele tentasse com o seu dinheiro, com as suas riquezas, criar esse mundo. E dentro desse mundo, dessa bolha, ele ser feliz e completo. Dá a entender isso. E nós vemos que muitas pessoas agem dessa forma. Constroem mansões maravilhosas, tem tudo do bom e do melhor desse mundo, e é como se ela construísse aquele paraíso para ela viver bem ali, mas quando ela senta na cadeira ou quando ela deita na cama, ela está vazia. Quando as luzes se apagam, quando os amigos vão embora, quando as visitas vão, está vazio, aquela casa, tudo aquilo não pode completar. E aí ele passa agora para as mulheres. Salomão teve, de acordo com o 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, ele casou com 700 princesas e teve também 300 concubinas. Percebe? 1000 mulheres à disposição dele. Ele tentou achar nisso o sentido da vida.
Bom, se não é o álcool, se não é o riso, se não é a riqueza, eu vou tentar isso. E ele tenta e ele não chega a lugar nenhum. É vazio. E agora ele vai para a música. Irmãos, naquela época não é igual hoje. Hoje nós somos mais privilegiados do que Salomão nesse aspecto aqui. Você liga um aparelho e você tem acesso a milhares de músicas à vontade. Eu quero uma música porque hoje eu estou meio triste. Aí você tem uma música mais... hoje eu quero uma música, eu estou mais eufórico. Tem lá. Você quer uma música? Não, eu quero uma música que para me deixar mais alegre, para eu malhar, ou para eu fazer alguma atividade, para eu limpar a casa, né? Às vezes você põe uma música, é incrível o poder da música, né? A casa está limpa e a música ainda estava acontecendo lá. Eu não sei que mistério é esse da música, né? Ajuda a limpar a casa rápido. Mas, quer dizer, hoje nós temos isso, irmãos. Isso é um luxo. E nós temos. Salomão contratou lá cantores, cantoras para estar lá à disposição dele. A hora que ele quer ouvir uma música, tem pessoas para cantar para ele. Mas ele viu que nisso ele não achou o sentido da vida, ele continuou vazio. E ele vai dizer no versículo 9 e 10: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Versículo 10: tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Uma vez eu vi um rapaz contando pra gente que tinha viajado, e aí ele disse assim, ele ficou um mês no lugar, e ele falou assim, olha, tudo que me vinha na cabeça eu fazia. Eu aproveitei essa viagem. Eu estava andando na rua, aí tinha uma pessoa, quer fazer uma massagem no pé? Vamos. Vem cá comer esse... Vamos. Aí comia. E tudo que dava na casa, vamos passear, vamos comprar, eu quero comprar. E foi. E ficou um mês lá assim. E aqui Salomão, ele diz mais ou menos isso em relação à vida, essa viagem aqui, essa jornada. Eu não me neguei nada. Tudo que me deu vontade, eu fiz. Todos os prazeres, tudo que eu quis, que veio na minha cabeça, eu realizei. E aí ele diz, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Aqui como é um poema, é poético, mas significa isso. Tudo que me deu na telha, tudo que eu tive vontade, eu fui lá e fiz. E nem privei o meu coração de alegria alguma. E aí o que acontece? Nada. Vazio, vazio, vazio. Em inglês a tradução diz sem sentido, sem sentido. A vida é sem sentido. No lugar da vaidade. Sem sentido. Então tudo indica, irmãos, que nós estamos vivendo aqui, hoje, na nossa sociedade, os tempos que Paulo disse para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, 4. Tempos em que as pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Amantes de si. Eu quero me alegrar, eu preciso estar bem. Né? Eu preciso estar bem. O que é estar bem? Eu não sei. Aí vai de cada um, né? Vai de cada um. Aí no versículo 11 ele diz: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Que conclusão triste para um homem desse. Imagine, irmãos, uma pessoa grandiosa, admirada por muitos. Pessoa que, com certeza, os outros olhavam para ele e pensavam, se eu tivesse 1% do que essa pessoa tem, ou se eu fosse 1% do que ele é, eu estaria feliz. E essa pessoa chega no final e diz isso. Considerei tudo e eu vi que era correr atrás do vento e não havia nenhum proveito nessa vida debaixo do sol. Não há nada. Qual é o lucro? Nenhum. Foi uma análise minuciosa. Continuando, irmãos, esse desespero, essa angústia, esse vazio, isso pode acontecer com qualquer pessoa, como nós dissemos aqui, mas pode também não acontecer quando nós temos
uma visão que leva Deus em consideração. Quando Cristo encarna, é como se Ele ressaltasse o brilho de tudo. Ele come, Ele bebe, Ele dorme, Ele vive uma vida como a nossa. Sente dor, sente tristeza, chora, se alegra, sorri. Então todas essas coisas, irmãos, são bênçãos de Deus. O trabalho, a alegria, a festa, o riso, são coisas que, se forem desfrutadas sob a perspectiva de que Deus é o Senhor de tudo isso, elas podem ser recebidas com alegria. Percebe? Não é que o pregador está dizendo que tudo isso aqui é mal, é pecaminoso, não é isso. Mas se isso for feito como um fim em si mesmo, como uma busca, como um meio de encontrar a sabedoria, a satisfação e o sentido da vida, aí sim é vazio, não tem sentido nenhum. Quando nós aceitamos o riso como a dádiva de Deus, não zombando de outras pessoas, ou não fazendo piadas vulgares, mas sorrindo, às vezes, de nós mesmos, das nossas limitações, e sabendo que, apesar disso, nós vamos ter um momento em que Deus vai mudar tudo isso e vai mudar todas as coisas, a nossa vida será totalmente diferente. Podemos rir, se alegrar. Não tem nada de mal nisso, a não ser quando eu faço disso um meio de achar o sentido da vida. Quando nós recebemos o vinho, quando nós recebemos o trabalho, as construções, as relações com as pessoas, tudo, irmãos, tudo isso é bênção, mas nós temos que receber isso como uma dádiva de Deus. Aí eu vou desfrutar isso com temor. Então esse entendimento nós precisamos ter, para que não viremos pessoas legalistas, e vamos achar que porque eu não faço isso, então eu estou ok, ou porque eu faço aquilo, eu estou ok. Quando na verdade o nosso mérito não existe. Nós estamos no mérito de Cristo. Toda a nossa vida é baseada na graça. Então Deus, ele não é um estraga-prazeres, irmãos. O que as pessoas às vezes confundem? Deus é chato, Deus é estraga-prazeres. Eu quero viver minha vida, eu quero ser feliz, eu não quero perder meu tempo, a minha vida é curta, eu não quero ficar preso nessas regrinhas de Deus. Irmãos, tudo que Deus estabelece para nós, e aí na palavra nós vemos que os mandamentos do Senhor não são penosos. Deus faz as coisas para que nós tenhamos uma vida equilibrada. Ele te dá algo, Ele te dá o riso, mas aquilo ali é para você desfrutar da forma certa. Ele te dá o trabalho, Ele te dá bens, tudo para que você desfrute da forma correta. E se Ele sabe que nós não vamos saber desfrutar, Ele vai segurar muitas vezes, Ele vai nos melhorar, nos ajudar a entender como desfrutar daquilo. Às vezes não receber uma coisa é a melhor coisa que acontece conosco. Eu fico vendo as pessoas jogando na loteria, né? Sempre há uma expectativa em torno disso. Eu fico, gente, tem pessoas que jamais podem ganhar esse dinheiro. Jamais. Vai ser a destruição da vida delas. Então, Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida equilibrada, uma vida com foco nele. E aí Ele vai considerar a sabedoria, a loucura e a estultícia. No versículo 12 do capítulo 2. Ele começa agora, nós vamos ler do 12 até o 17. Então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, buscarei eu mais sabedoria? Então disse a mim mesmo, que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio quanto do estulto, como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida
pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Parece que só está piorando. Após buscar o sentido da vida, no mundo, no prazer, no trabalho, conhecimento, riqueza, mulheres, sabedoria, conhecimento e estultícia é agora o foco do pregador. Ele vai analisar. Quando ele diz assim: que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Parece que ele quer dizer aqui que a busca dele foi tão intensa, foi tão completa a respeito de encontrar o sentido da vida, que mesmo quem vier depois dele, talvez não acrescente mais. A busca dele foi completa, foi muito profunda. Então ele pretende aqui realizar a maior busca de todas nesse aspecto. E a vida de Salomão vai se encaixar perfeitamente nesse modelo aqui. Por isso que ele é o exemplo que nós acreditamos que ele está usando aqui. No versículo 13 ele diz assim, ele vai nos dar um pouco de esperança. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Então ele reconhece aqui que a sabedoria, apesar de ser limitada, ela tem algum valor. Porque é melhor a pessoa ser sábia do que ela ser tola. Então, em princípio, existe algum valor. É melhor a gente estar no escuro ou na luz? É melhor estar na luz. Quando as luzes se apagam, nós tropeçamos até em coisas que nós mesmos colocamos ali. Então a sabedoria, ela nos dá luz, ela nos dá entendimento, ela tem algum valor. Mas aí ele vai caminhando. E ele chega ao ponto que entendi que o mesmo sucede a ambos. Ou seja, ok, é melhor ser sábio do que tolo. Mas, no fim das contas, os dois morrem do mesmo jeito. Então, é como se ele chegasse: para que eu dediquei a minha vida para ser sábio, sendo que no final das contas eu vou morrer e aquele outro que é tolo também é a mesma coisa. E ele vai ficando frustrado. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. E aí ele vai continuar dizendo, no 15: pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais sabedoria. Então disse a mim mesmo que isso também era vaidade. Então, irmãos, quando ele olha e vê que o fim de tudo é igual para todo mundo, ele começa a questionar: por que eu vou ficar me esforçando? Por que eu estou olhando para a minha vida, tentando ser mais sábio, tentando tomar decisões mais sábias? Eu estou vendo pessoas aqui que não estão, faz tudo errado, é tolo, vive a sua vida de uma forma vazia. E no fim das contas, os dois têm o mesmo destino. E aí ele fica totalmente frustrado. E ele diz aí a conclusão dele: pelo que eu aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aqui parece que ele está em desespero. E aí nós lembramos que a perspectiva dele aqui é a perspectiva debaixo do sol. Sempre. Isso nós temos que lembrar sempre. Porque ela é meramente humana, ela é desanimadora, frustrante. E a única maneira que nós vamos encontrar essa tranquilidade e o sentido da vida é no Senhor. Não adianta buscarmos em nada. E aqui parece que ele está dizendo que odeia a vida. Eu aborreço a vida, aborreci. O trabalho é muito pesado, é muito difícil, cansei. É mais ou menos esse sentido. Mas aí quando nós olhamos para a Bíblia, ela nos mostra onde encontrar a verdadeira sabedoria. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses 3, 1-4. Aí diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando nós nos concentramos, irmãos, em Cristo, eu estou no meu trabalho, eu estou vivendo a minha vida, mas o meu foco é Cristo, é Deus. Eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que Ele é soberano.
nós lembramos que o túmulo não é o nosso fim. Existe uma vida muito melhor do que essa que nós temos no sol, em todos os aspectos. E essa vida está nos aguardando. O Senhor já preparou todas as coisas. Vamos ler do versículo 18 até o 25. Versículo 18. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Aqui nós vemos um pouco assim de otimismo na fala dele. Olha o versículo 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, se existe uma coisa que pode ser chamada de correr atrás do vento, é o trabalho, o fardo, a labuta diária. Você faz e não chega a lugar nenhum. E isso sempre da perspectiva de baixo do sol, essa perspectiva terrena. O nosso trabalho nos aflige, o cansaço, a repetição, problemas do trabalho. Ele diz aqui que a pessoa não consegue descansar nem à noite. Quantas vezes, por causa do trabalho, a pessoa não consegue dormir? E aí, depois que aquela pessoa sair dali, o trabalho vai continuar do mesmo jeito. E a pessoa estava ali, dando a vida dela. Então ele diz que isso é um mal terrível, é uma fadiga inútil. E aí qual é o grande problema aqui que ele vai ressaltar? Primeiro que no fim de todo esse esforço, outra pessoa fica com o lucro do trabalho, do nosso trabalho duro. Nós vivemos trabalhando, poupando, construindo, e são coisas que podem ser perdidas, inclusive quando a pessoa está viva, por algum problema, e com certeza será perdida quando ela morrer. E aí ele vai ficar triste e angustiado, porque ele vai olhar, olha, a pessoa se esforçou, trabalhou, juntou, e vai vir uma outra pessoa, vai herdar isso. A pessoa não se esforçou, muitas vezes, na maioria, a pessoa não tem um mínimo de sabedoria para lidar com aquilo. Pensa nisso, irmão. Porque nós vamos partir e não vamos levar nada. Nada. E aí vai ficar com alguém que muitas vezes vai torrar tudo. Não vai dar valor nenhum. Isso acontece muito. E aqui o pregador olha para esse problema como algo muito angustiante. E além do mais, o trabalho em si é desgastante, como ele fala aqui. Mas aí no versículo 24, no finalzinho aqui, ele vai mudar o discurso dele. Ele sai desse caminho de negação, de negatividade, de tristeza, de reclamação, e ele começa a ter um tom mais positivo. Ele diz assim, versículo 24: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Está vendo a mudança? A gente tem uma virada aqui. Ele começa a ver a diferença entre viver sem Deus e viver com Deus. Então, em Deus eu tenho condições de me alegrar.
Eu tenho condições de comer, de beber, de me alegrar, de desfrutar do meu trabalho. Mas a vida sem Deus é vazia, totalmente inútil. Totalmente inútil. Ele começa a ver agora, ele come, ele bebe e ele vê alegria no seu trabalho. De repente aquele trabalho que era cansativo, que era inútil, sem sentido, ele começa a ver alegria naquilo. Por quê? Porque ele olha da perspectiva de Deus. Que Deus está no controle, de que além daqui existe uma vida muito melhor. E que o Senhor nos criou para o trabalho. Se nós olharmos da perspectiva do Éden, o Senhor criou o trabalho. Depois do pecado é que o trabalho ficou algo ruim, algo difícil, exaustivo. Mas ainda assim é uma dádiva de Deus. E quando nós vemos as pessoas falando que o trabalho dignifica o homem, de uma certa forma, apesar de limitada essa sabedoria humana, mas há um pouco de verdade de Deus aí. Porque Deus criou o trabalho de fato. Então a pessoa ao trabalhar, ela realmente se sente feliz e realizada nesse aspecto. Há uma bondade básica de Deus nele. E para o cristão, para nós concluirmos, irmãos, o trabalho para nós que somos cristãos deve ser feito tendo em mente que o Senhor é o nosso verdadeiro chefe. Está vendo como é que muda a perspectiva? Eu esqueço aquelas pessoas ali, de certa forma. Eu não estou trabalhando para elas, eu estou trabalhando para Deus. Então, eu vou fazer o meu trabalho de uma forma diferente. Eu vou conseguir ver no meu trabalho um sentido. Eu estou servindo a Deus. Lá no meu trabalho, aqui na igreja, tudo que eu faço. E eu quero concluir, irmãos, lendo um texto relacionado ao trabalho. Em Colossenses 3, no versículo 23 e 24a. Ele vai dizer assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Percebe a mudança? Aqui, irmãos, toda a nossa perspectiva muda. A minha vida, o meu trabalho, os meus relacionamentos, tudo, eu agora olho de uma perspectiva divina. Eu olho e vejo o Senhor no controle. Eu vejo que eu estou servindo ao Senhor. E se eu estou sendo injustiçado, é o Senhor também que vai resolver isso. Se eu estou sendo afligido de alguma forma, injusta, Deus está vendo. Em algum momento Ele vai mudar. Ele permitiu aquilo por algum propósito. Mas Ele vai usar isso e vai cooperar para o meu bem. Amém, irmãos? Então, eu vou parar por aqui. Na aula que vem, nós vamos começar o capítulo 3, dizendo que tudo tem o seu tempo determinado. Talvez o texto mais conhecido de Eclesiastes e mais pregado. Tudo tem seu tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer, juntar pedras, espalhar pedras. Nós vamos olhar esse texto com mais calma na aula que vem. Tem alguma pergunta? Colossenses capítulo 3, do versículo 23 ao 24. Amém. Então podemos orar. Ó Deus, queremos te agradecer mais uma vez por estarmos na tua casa, por ouvirmos a tua palavra. Pedimos a ti, ó Deus, nos ajuda a viver a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a ver as maravilhas da tua lei. Abençoa a vida de cada um aqui, cada família. Ó Deus, nos dê sabedoria, a sabedoria que vem do Senhor, não a sabedoria mundana, humana e limitada, mas a sabedoria do alto, onde Cristo vive. Abençoa a mente, o coração, as emoções de cada um aqui, Pai. Tira de nós o desespero, a ansiedade, a angústia, ó Deus. Nos ajuda a encontrar sentido no Senhor para todas as coisas da nossa vida, todas as áreas. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, fique conosco. Em nome de Jesus, amém.